Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite aí, meus amores de casa, você que tá aí. Vou chamar Vinícius agorinha mesmo, que é pra gente poder bater o nosso papo de hoje, a nossa live de hoje. Boa noite a todos, obrigada, vão acenando aí, tá? Vou ver quem é que tá. Oi, Oi, boa noite, oi, como é que você boa está? noite. Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Você sabe, né? Eu demorei um pouco, eu tava passando perfume, né? Já passei o meu, já passei o meu. Não, tá sentindo aí? Perfume, Aham. tá bom. Tem que aproveitar para se arrumar, né? Porque não tem para onde sair, às vezes a gente se arruma para ficar em casa. Não. Mas aí, como é Eu, que foi a segunda? Repercussão, muita gente falando sobre a gente, eu nossa. vou, eu já vou começar mandando um beijo aqui, Givonete, mãe de nosso pequeno Miguel, que tá online, tá acompanhando a gente. Minha prima Clícia, um beijo, pedagoga maravilhosa que tá descobrindo nessa paixão por educação. Minha tia Leonara, lá de Salvador também, um abraço, que tá aqui online na live. Antônia, minha amiga, minha parceira do Asas. Tô de olho aqui, hein, gente. Possa ser que eu não vá falando com todo mundo, porque é muita mensagem que chega às vezes, e a gente se perde, mas eu vou dando um alô de quem eu vou vendo. Edson, pai de Miguel também tá aqui, falando do seu perfume. Ah, meu perfume tá, ó. Tá sentindo, né? Então, eu Aham. batom, eu disse assim, poxa, a gente não pode mais nem. Olha, o que que acontece? Agora a gente faz uma reflexão, né, Vinícius? A gente faz uma reflexão que não adianta você ter dinheiro, o guarda-roupa cheio de roupas, né, maquiagens, né, porque você não tem nem para onde ir, entendeu? Esse é o momento de reflexão, você com você mesmo, né, se eu me suporto, me amo o suficiente para entender, né, que eu sou um ser, né? Então, E também que a gente possa enxergar, né? Que a gente não tem necessidade de acumular nada. A gente acumula pra quê, gente? Divide, sabe? Tanta roupa aí no guarda-roupa, tanto livro, tanto material, tanta coisa fica acumulando pra nada. Divide com quem precisa. E agora a gente tem muita gente que precisa. Então, ó, aproveita, desapega. Não tem aquela calça que você tá querendo emagrecer pra entrar, dá logo. Compra uma nova, é bem mais legal. Aproveita. olha, Leonardo também com a gente, Thaís, né? Oh, que bom, Messias de Banzaê tá aqui. que bom. A conversa hoje é com meu amigo Vinícius Santana, ele que é fonoaudiólogo, especialista em autismo, faz teste de orelhinha, linguinha, faz audiometria, laser terapia, é isso mesmo o nome? Laser terapia. Tá Bom, até aqui do lado, ó. Tá aqui minha malinha. tem experiência de bebês, crianças, jovens, adultos, enfim, né? Essas questões alimentares, falas, abordagem bem ampliada para as dificuldades alimentares infantis, distúrbios de fala, desenvolvimento infantil. Então, como a gente, nós estávamos conversando na outra, só para que as pessoas pudessem perceber, os atrasos de linguagem, né, eles são, o que ficou bem claro para a gente na nossa conversa, que eles são os fatores maturacionais, ou seja, né, alguns são transitórios, e à medida em que a criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, mas também tem casos que são lesionais que revelam algum distúrbio. Não é verdade? Fechou? Isso. E só pra, né, só para fechar também, a gente tem que lembrar uma coisa, ó. Mesmo que muita coisa vá ser própria do desenvolvimento, a gente precisa de intervenção. Então, tem Isso. coisa que o tempo por si só não vai resolver e a gente precisa estar ali direcionando para poder estimular. Isso, foi o que nós conversamos na nossa live passada, né? Que a comunicação também não é restrita à fala, né? Por isso mesmo os bebês eles já emitem, né? Tem a capacidade de emitir aquela comunicação pelos risos, pelos olhares, né? Pelos gestos, pelo som da voz dos pais, né? Falamos coisas interessantes. Mas hoje a gente tem uma questão de algumas questões que ficaram aqui dos pais. Eu estou me localizando aqui. Bom, nossa primeira pergunta que a gente não conseguiu na próxima semana, depois a gente vai falar sobre recusa alimentar dentro desse
Esse momento, pessoal de casa, por favor, avisa os seus amigos, os vizinhos aí, manda aquele olha, tá tendo uma live muito interessante e tal, vai fazendo o nosso... Ó, quem quiser mandar pergunta também nos comentários, dá para responder agora, que hoje a gente tá mais livre para falar. Sim, sim, sim. Bom, só para a gente perceber aqui o horário, são 7h15, né? 7 horas e 15 minutos, tá? Então a gente tem aí, né, 60 minutos para poder ficar conversando um pouco. Bom, Vinícius, então vamos. A nossa primeira aí, Nivaldo Santana também com a gente e a Divânia Santana. Um cheiro para você. Tio Nivaldo, cheiro, meu padrinho e tio. Bom, crianças autistas, elas nascem, choram, alimentam-se normalmente. Em que fase da vida aparecem as primeiras manifestações do transtorno? Que a gente, o pai perceber, né? Foi uma mãe que disse assim, olha, eu tenho um sobrinho, tal, e eu queria perceber, a partir do momento que eu posso perceber que está algo errado com essa criança. É uma pergunta, né, bastante... É uma pergunta bem capciosa, assim, porque qual é a grande mudança que a gente fez no campo do cuidado com autismo, né? Segundo algumas abordagens. A gente, quando fala em intervenção precoce, quando a gente está falando em intervenção, não em diagnóstico precoce. Não é preciso ter um diagnóstico precoce para que a gente possa intervir. Então, se a literatura está bem respaldada com relação aos marcos de desenvolvimento das crianças, e o que a gente percebe é que, assim, as crianças com autismo, ela tem alguns perfis próximos de funcionamento. Então, Antônia disse que tá travando eu ou a Zilma, porque eu tô usando a 3G, que meu Wi-Fi tá horrível. Será que é que está travando aqui? Pra você eu tô travando, Zilma, porque você aqui tá tranquilo pra mim. Para mim, você tá super legal, tá perfeito. Ah, Tá? então vou continuar. Não, vamos só. Se eu perceber alguma coisa, eu aviso aqui também para você, viu? Certo. Então E tá. aí, então esses marcos de desenvolvimento, eles são bem claros e a criança com autismo ela vai desenvolver, né, no início, muito próximo ao que as outras crianças também podem desenvolver, se não tiver esse autismo associado a outros quadros. Então, é comum que algumas alterações genéticas também cursem com autismo. Então, isso vai ficar mais visível, porque alterações genéticas, ao nascer, é muito mais fácil para a equipe de pediatra, enfermagem, identificar. Eu vou fazer só um comentário. Ah, Acredito, não sei se você, né, tem a mesma ideia, depende muito dessa, o que eu entendi também você falando, que depende muito da gravidade do comprometimento, né? Coisas que eu venho lendo. é. Pegar uma criança, um autismo, né, um autista clássico, às vezes a mãe conta que ele saiu da maternidade, que o que é diferente dos irmãos, não pega o peito, não aninha no colo, né? Isso, o bebê muito choroso, o bebê que não olha nos olhos da mãe quando amamenta, um bebê que não sorri muito, um bebê meio apático para tudo. Esse normalmente é o autista mais clássico. Que quando a gente fala em um autismo clássico, a gente está falando muitas vezes de um autismo moderado a grave. Sim, justamente, né? Porque eu tenho muitos pacientes autistas, assim como você, que são hiper, super inteligentes, né? Então é uma linha, né? Isso, porque assim, é algo que a gente precisa deixar claro, principalmente para quem não é da área. O autismo, algumas crianças vão ter déficits cognitivos, então vão ter dificuldades mais, né, estabelecidas para aprender, e outras não. Outras vão ter um cognitivo muito bom, vão aprender, só que alguns funcionamentos mentais dela vão estar comprometidos e vai atrapalhar, por exemplo, questões de socialização, de alguns desenvolvimentos, né, de alguns aspectos de desenvolvimento dentro dessa grande gama de competências que a criança vai precisar ter. Então, assim, são autismos, é o que a gente fala muito hoje em dia, em autismos, nenhum autista é igual ao outro, então eu acho que é muito difícil a gente, sabe, dizer assim, ó, qual é o sinal clássico de uma criança para dizer que ela é autista? Não sei, Não não sabe. sei. É. Inclusive, uma mãe chegou para poder queixar-se, conversando comigo, disse assim, uma pessoa olhou uma filha e disse, não, mas ele não tem nada,
Você não parece com autista, então não há uma característica específica, E fisionomia. outra, síndrome de Down tem um rostinho que você identifica. Outras É, síndromes, Pierre-Robin, X-frágil, você vê e identifica. Autismo não. Autismo autismo, não tem rosto, não tem fenótipo, não tem cara de autista. verdade, verdade. Então, na sua experiência clínica, alguns pacientes mostram, né, que os pais chegam realmente preocupados, ele percebe mais ou menos a partir de quantos Pronto. anos? A percepção dos pais é maior a partir dos 3 anos, quando as crianças não falam. Então, eu Uhum. sou fonoaudiólogo, é essa a queixa que chega para mim. Ah, fez 3 anos e não falou, muito choroso, só se comportava, tudo que queria era chorando. Muitos nem aprenderam a apontar, outros, ele só aponta ou leva a gente até o que ele quer. E essa é a queixa clássica que chega. Então, como é que eu diferencio essa criança, né, que tem uma suspeita de risco para autismo das outras, que não tem, podem ter outros quadros? São crianças que normalmente a intervenção com elas demora um pouco mais. Tem criança que você faz a intervenção ali 2, 3 sessões, a criança já dá um certo salto. Criança com autismo vai demorar um pouquinho mais, né? Dependendo também desse nível de comprometimento cognitivo. Só que o porquê demora um pouco mais? Por conta da rigidez de funcionamento. É como se eles só soubessem fazer as coisas de uma forma. Então é muito difícil abrir essa forma de estar no mundo de diferentes maneiras. Então, por exemplo, vamos exemplificar. Tá chovendo e você precisa sair. Você pega uma sombrinha e sai. O ambiente mudou, mas você sabe como lidar com ele. E a criança não. Tipo, começa a chover, ela entende que ela não vai poder sair e não tem o que se fazer. E você, dentro da terapia, vai mostrar a ela, ó, existem outras possibilidades. Você pode usar capa de chuva, você pode usar uma sombrinha, um guarda-chuva, você pode É botar, isso, sei lá, um pedaço de isopor na cabeça e sair sem se molhar. Mas é tem a como forma você sair sem se molhar. E a é a grande sacada ensinar, da terapia é mostrar outras formas de se fazer as coisas, de funcionar no mundo. justamente. Bom, agora a gente vai para dificuldades alimentares. Então, o que é que eu digo aos pais? Primeiro passo, eles se atentam geralmente à questão da fala. Mas percebeu isso? O profissional adequado para levar logo assim, o neuropediatra vai logo fazer uma avaliação, né? Leva ao pediatra, vai ao fono. É, é levar ao profissional que trabalha com a demanda que você enxerga em seu filho. Então, se seu Isso. filho tem problema comportamental, procure um psicólogo. Se seu filho está com dificuldade de fala, procura um fono. Se seu filho tem alterações sensoriais, dificuldade de, por exemplo, pegar as coisas, pentear um cabelo, escovar um dente, é como se fosse estranho o movimento, ele não sabe aprender, procura uma terapeuta ocupacional. Não dorme, chora muito, procura um neuropediatra, procure o profissional Isso. que direcione essa demanda. É o seu primeiro grande passo. O que seu filho tem, isso aí vem depois, porque o que a gente precisa resolver no momento é aquilo que te leva a me procurar. Então, você está vendo que seu filho tem uma dificuldade de fala, vamos resolver isso agora. E isso não precisa esperar um diagnóstico para resolver. Isso a gente já pode começar a partir do momento que você traz essa queixa para mim. Muito bem. Ô Vinícius, há uma queixa também clínica que recebo, né, direta, é sobre as queixas alimentares, né? Meu filho não come, né? As dificuldades alimentares, elas são uns distúrbios também, né, gente, né? Que é extremamente comum na população infantil, a recusa alimentar é um tipo de dificuldade, necessita de diagnóstico, tratamento precoce também, e você, enquanto fonoaudiólogo, você sabe muito bem disso. Então, é comum essas recusas alimentares das crianças? Muito, muito. 30% das crianças no mundo têm dificuldades alimentares. É uma taxa muito alta. Muito alta mesmo. Imaginar que a cada 10 crianças, 3 vão ter dificuldades para se alimentar. E aí, como é que você vê, como é que você atua nesse processo? Dá para desenhar um pouco para a gente, sim? Pronto, pensando, doutora Rúbia colocou aqui seletividade alimentar. Eu acho que a Sim. gente primeiro, para tratar um quadro de dificuldade alimentar, a gente tem que fazer algumas distinções. Dificuldade alimentar é uma categoria, recusa alimentar é outra categoria, seletividade alimentar é outra coisa. Não são sinônimos, são coisas completamente diferentes. Quando a gente pensa em dificuldade alimentar,
A gente está falando desse processo de alimentação de uma coisa mais geral, mais global. Então, é o que, por exemplo, uma criança que a família não senta à mesa para comer e que ela, normalmente, a família traz a queixa, que ela não come muito, que ela não senta para comer, mas a família tem esse hábito? Não. E aí você começa a mexer no ambiente, começa a fazer algumas intervenções no ambiente e essa criança começa a comer melhor. Essa recusa da família diminui. E isso é uma dificuldade alimentar. A Certo. recusa alimentar já é completamente diferente. É a criança que vai chegar para mim e, por exemplo, a família, ela come o quê? A família só sabe dizer 4 ou 5 itens. A criança não come nada, além de 4 ou 5 itens. E normalmente essa recusa alimentar, ela vai ter diversos fatores por trás. Crianças muito pequenas que têm refluxo, então elas registram que o alimento, quando entra na boca, dói no estômago. Então elas não comem, Elas não comem. não querem comer, podem não querer comer. Crianças que não sabem mastigar não vão querer comer, porque a comida fica na boca, ela não sabe o que fazer com a comida. Incomoda. Crianças que têm dificuldade de trânsito intestinal, quando fazem cocô, sentem dor. Aí elas não vão querer comer, porque tudo que entra quando sai dói. Esse registro pode vir de diversos lugares. Esse quadro de recusa vai começar, né, tem que ser primeiro identificado o que é que está causando para você saber o que fazer. A seletividade alimentar, ela vai estar mais ligada a uma questão de sensibilidade. Então, tem crianças que, por exemplo, elas têm alterações da sensibilidade da mucosa oral, da boca, e Sim. aí ela tem dificuldade, então, para, por exemplo, ela gosta de alimento crocante, ela só come alimento crocante, porque como o alimento na boca faz aquele crec, 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 tipo biscoito, amendoim, castanha, ela percebe aquele barulhinho e a força que ela faz para mastigar, e aí a criança só quer comer isso. E aí a Uhum. família fica sem entender. Outros alimentos que são mais fáceis, como líquido e pastoso, ela não quer. Ela só quer E assim. aí, Isso diz muito de uma seletividade, porque a criança tem uma alteração sensorial que a faz recusar outros tipos de alimento que não façam esse barulho, esse creco-creco e exijam essa força mastigatória. se ele for autista, né? É Né? isso, no autismo, então a gente pensar numa população global, 30% das crianças têm dificuldade alimentar. Dentro do grupo das crianças com autismo, 30 a 40% também vão ter quadros de seletividade, recusa e dificuldade. Porque todos esses parâmetros, eles têm envolvimento com fatores orgânicos e ambientais. Então, crianças com autismo são crianças Sensorial, como quaisquer outras, eles não estão livres disso. então, né? Então, assim, quando é que realmente, uma pergunta aqui, mamãe que enviou para mim, quando é que realmente os pais devem se preocupar com essa recusa alimentar? A partir do momento que essa refeição em família se torna um inferno. Porque tem família que o horário de comer vira uma briga. Então, toda vez que vai comer é um inferno, é uma briga, é uma confusão. Eu quero que ele coma, mas ele não quer comer, ele só quer comer assistindo TV, com o tablet na mão, distraído. Quando ele se distrai, eu dou uma colher e ele não come tudo. A partir do momento que incomodou, já está na hora de procurar ajuda, porque a tendência não vai ser melhorar. Vai ser isso virar uma bola de neve e esse comportamento dar uma piorada. Então, a Ah, partir do momento que você, né, até mesmo tem famílias que criam uma expectativa muito grande sobre o que os filhos vão comer. Então, elas esperam que as crianças, porque minha geração, há 30 anos atrás, é, criança que comia muito mais gordinha era muito bom. Era o hum, parâmetro. Tem que comer bem, né? E isso se perpetua até hoje. Então, a criança menor de 2 anos, ela tem que comer muito, tem que comer bem. Aí ela vai acostumando nesse padrão e depois, quando chega a obesidade infantil, que elas estão maiores, aí vira um problema e ela tem que parar de comer, né? A isso, gente tem esse contrassenso cultural, não faz muito sentido. E verdade. fora que algumas crianças têm, a gente pode falar assim, fome e saciedade, são sistemas do próprio corpo. Então, tem crianças que sentem muita fome, tem crianças que sentem pouca fome. Tem crianças que têm pouca fome, que qualquer pouquinho de alimento para ela tá bom e ela não vai querer comer mais. E é a primeira coisa que a família precisa identificar. Meu filho tem uma fome grande ou uma fome pequena? A partir do Uhum. momento que eu sei que a fome dele é pequena, então eu tenho que saber que eu não posso encher um prato de comida, porque ele não vai comer tudo. Eu posso dar uma porção menor e ele ficar satisfeito.
Eu E queria falar esse é uma coisa. eu acho que é a principal questão quando a gente fala de dificuldade alimentar, é identificar, meu filho come, a fome dele é grande ou a fome dele é pouca? Tem uma pergunta agora, é Hum, quando eu devo começar a introduzir alimentos pastosos que ele possa melhorar essa questão do mastigar, que a gente sabe muito bem, o aprender a mastigar vai fazer com que ele oralize e produza, né, reproduza bem os sons, as palavras, né, uhum. tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Que estímulo Pronto. eu posso Então, fazer para que ele ó, desenvolva qual- isso assim, 1 ano e meio, 2 anos, por aí? bem antes, bem antes. Hoje a gente já começa a trabalhar a mastigação muito antes. Então, assim, qual é a minha recomendação? Pelo consenso das, sociedades médicas pediátricas, a partir dos 6 meses o bebê tem que começar a fazer a introdução alimentar pelas papinhas doces, que são as papinhas de fruta, depois pelas papinhas salgadas, um alimento por vez para evitar o risco de alergia, né? Peraí, chegou uma pergunta. Com um Tá pouco, todo mas incomprável se não perdi alguma coisa para comer toda hora. é, É, e aí, eita, me atrapalhei todo agora. Com 6 meses, os meninos têm que começar a comer primeiro as papinhas doces, depois as salgadas, sem salgado, misturar muitos os alimentos, né? Porque isso. possa ser que a criança tenha alergia e possa desenvolver esse quadro alérgico. Então, não misturar muito os alimentos. E crianças que fazem uso de aleitamento complementar, por exemplo, fórmula, NAN, Aptamil, Sim. que usam mamadeira, né? O pó químico, que não é o leite da amamentação. Eu tenho tido boas experiências com crianças que começaram a introdução com 4 meses e meio, 5 meses, um mesinho antes do que os 6. Para poder tentar fazer o desmame dessas fórmulas o mais rápido possível, porque são alimentos que não são naturais. Então a gente tem que tentar trazer para a criança essa, né, a comida de verdade, que a gente chama, que é comida Estamos de juntos casca, aqui. que é Exatamente. Quanto mais comida precoce. com casca. Quanto menorzinho, melhor. Então, qual era o hábito antigamente? Antigamente a gente batia tudo no liquidificador. Hum, Ah, vou falar sobre isso. A doutora Rubia está até pontuando essa questão do liquidificador agora. sim. Antigamente a gente tinha um hábito, amassava tudo ou batia tudo no liquidificador. Isso hoje em dia a gente não recomenda mais. Por quê? A comida, quando ela está batida, ela perde muito das características de sabor, textura, de cheiro, de gosto. Então, você perde qualidade desse alimento. E você não tem força muscular nenhuma para engolir uma comida batida. Você bota na boca e engole, porque o alimento pastoso é um dos mais fáceis de ser deglutido. Tá ali pronto, você larga na boca da criança, a criança engole, ó, força mastigatória nenhuma. Quando eu faço a introdução alimentar, que eu começo a oferecer à criança pedaços de alimento, então tem cortes específicos, é uma coisa assim. Quando for fazer esse período de introdução, passa com pediatra, com nutricionista, pega com fono, pega orientação com quem tem experiência. Não é qualquer tipo de corte que a gente faz, não é qualquer tipo de alimento e qualquer forma de apresentação que a gente usa. Então, quando a gente oferece os pedaços, a criança vai começar a fazer manipulações desse pedaço na boca. E isso vai ser importante para o desenvolvimento da mastigação dela. Por quê? Quando ela completar 1 ano, o movimento de língua aqui no bebê é de frente para trás, ele vai começar a lateralizar e mais para os lados, porque a boca cresceu e tem espaço para a língua fazer isso. E é preciso que a língua faça isso. Joga a comida da bochecha para o centro, para poder engolir. Que a gente mastiga do lado, a gente não mastiga no meio. Então, esse movimento de língua nas laterais com 1 ano é um dos movimentos essenciais para a mastigação. Segundo, a musculatura mastigatória, que são 4 músculos principalmente envolvidos nesse processo, ela tem que ser incentivada de antes para que quando a criança complete 1 ano, ela esteja ali pronta e apta para funcionar. E dar conta de fazer movimento de mandíbula para jogar essa mandíbula para as laterais, ó. Sim. E aí coordenar esse movimento associado à língua. E aí conseguir fazer esse processo de mastigação. Então, qual é a recomendação? Começar com 6 meses. Não, gente, por favor, recomendação. Vai, Vinícius. Recomendação, a partir dos 6 meses, não evitar alimentos amassados e processados em liquidificador. Procurar orientação para saber como oferecer esses pedaços à criança. Eu fiz uma postagem esses dias, quem está acompanhando e quiser ver,
Tem uma postagem recente, que é o filho de minha amiga Emanuel, filho de minha amiga Lígia. Emanuel está fazendo a introdução com o método chamado de BLW. Eu tenho a formação também nesse método. E mostra lá as fotos, ele comendo os pedaços de melancia, de frango, brócolis, espinafre. Ele come tudo. Ele ama jaca. Todo tipo de alimento ela já está conseguindo dar a ele, ele está comendo tudo. E outra coisa, ele pega o alimento e leva à boca. Isso é maravilhoso, que é o que a gente chama de relação mão-boca. A criança tem autonomia para fazer o processo. Então você faz com que a criança desenvolva esse hábito de se alimentar sozinha, sem precisar da ajuda e da intervenção do adulto lá no bebê, com 6, 7 meses. Isso. Ô, Vinícius, é isso que a gente pode chamar de uma abordagem integrativa? Isso, que é o que a gente chama de abordagem integrativa. Eu sigo a filosofia, né? Estou introduzindo a filosofia integrativa, Vai que aqui trabalhando no com Brasil, crianças, né? Tendo algumas isso. experiências integrativas, né? E algumas coisas. Aqui no Brasil, a Patrícia Junqueira, né? A doutora Patrícia Junqueira, que é fonoaudióloga lá de São Paulo, ela é a grande referência dentro da fonoaudiologia, que ela é quem traz essa abordagem para, né, mais viva no Brasil, está oferecendo muito curso. E é algo assim que eu me identifico muito, porque comer não só é mastigar e engolir. Comer é Eu, social. por isso que eu Comer tem muito mais coisa por trás. é muito mais amplo, sabe por quê? Porque você também precisa educar os pais para dar esse suporte emocional a eles também e como fazê-los, né? É. Então, é isso, né? E Até tem muitos pais que, ao longo do processo, identificam que eles também têm dificuldades alimentares e que isso passou para o filho. Que muito do hábito da família está ali impregnado na criança. Então, eu não posso querer que mitos, né? meu Hum. filho coma espinafre, brócolis, rúcula se eu não como, se eu não gosto. Não faz sentido fazer uma introdução alimentar com esses alimentos se isso não é hábito na família. Agora, uma família que come com prazer esses alimentos é muito mais fácil que a criança também coma. Alguém está me perguntando aqui, Vinícius, por favor, nos Hum. informe sobre a necessidade de evitar liquidificador peneira. É, como foi o que a doutora Rubia tinha comentado, porque a comida liquidificada e peneirada vira um líquido. Líquido você engole sem fazer muita força, então não ajuda a musculatura a desenvolver, não ajuda esse processo da lateralização de língua, de movimento mandibular, então você acaba atrasando o processo de mastigação da criança. E outra coisa, ó, as famílias precisam ter claro que mastigação não é inata, a criança não nasce sabendo mastigar, mastigação é um comportamento aprendido. Aprendido. Comportamento Não aprendido, busca precisa ser nada. ensinado à criança a mastigar. Olha só, muitos mitos aí sendo esclarecidos, né? Essa abordagem integrativa, esse sentimento, essas crenças. Vou mandar um abraço para a Fátima Veridiana, Catiane. Verinha, minha madrinha Verinha, um cheiro. Ó, a Xande Godoy está com a gente, Catiane, Giselma, Juliana, Laisla, Grazi, Leila, Ana Cláudia, Renailton, Mila, Um olha, abraço a todo mundo. Marcel, Marcela, Wellington, Carol, Bittencourt. Gente, O Wellington da Cuidar, chefe. Abraço, chefe. que bom. Então, gente, pode fazer alguma pergunta aqui. Olha, são 7h37, temos mais um tempinho. Agora, Ó, pergunta aqui, olha, hum. existiria uma linha mestra a seguir no tratamento dos autistas com relação à alimentação? Ó, autismo com alimentação, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é uma avaliação com o terapeuta ocupacional. Primeira grande item a ser descartada é uma alteração sensorial, porque essas crianças elas podem ter alterações, então elas sentirem menos o sabor na boca, ou esse sabor ficar muito forte na boca para elas, elas não perceberem bem essa comida na boca, então a gente tem diversas sensações que essa criança não vai guardar bem na cabeça, no cérebro, vamos botar assim. E então a terapeuta ocupacional é a profissional que consegue observar por quê. A terapia ocupacional, ela observa esses processos sistemicamente, no corpo como um todo. É muito raro você ter uma alteração sensorial só na boca. Sim, sim. Normalmente, ela vai aparecer nesse corpo. Então, eu acho que, para mim, é uma das avaliações super necessárias dentro do quadro de autismo.
E E na questão, uma perspectiva de trabalho também importantíssima para apoiar a equipe de fono e nutrição nesse trabalho junto a essa família. Eu acho que na a grande questão linha de forma, mestra hã? que pode fazer, os prejuízos, se houver muitos prejuízos de comunicação. Nos casos com prejuízo de comunicação com autismo, Sim, sim, sim. a gente tem que entrar com comunicação alternativa. Então, a gente não, tem diversos tipos, pode usar as comunicações alternativas, aplicativos em tablet, em celular. O PECS, que é uma metodologia dos Estados Unidos que está bem difundida no Brasil, que é uma comunicação por troca de figuras. Só que o PECS, ele tem uma metodologia específica. Então, tem um curso, eu tenho o nível básico, já fiz o PECS. Então, ele tem uma metodologia específica, não é qualquer tipo de troca de figura, não se faz de qualquer jeito. Isso. Então, a gente tem recursos para poder trazer a comunicação para essa criança. Tem algumas linhas da fonoaudiologia que não gostam de trabalhar com gesto. Eu sou de uma linha completamente contrária. Eu adoro trabalhar o gesto com a criança. Então, dá para trazer a comunicação para o corpo, mesmo sem fala. Então, a criança que a gente consegue trazer para o corpo essa comunicação. É. Mas isso é de perspectiva de trabalho, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer, mesmo que a possibilidade de oralizar, de fala oralizada da criança seja pequena. Então tá, Vinícius, então assim, né, agora nesse momento acabaram-se as perguntas que estavam aqui, essas indagações, Ah, então. eu acho que ficou uma de afasia, não é? Que o pai tinha tido um AVC, lembra? Ah, Não sim, tem foi? uma pergunta aqui de Catiane, Clícia Catiane. Vini, como a má alimentação interfere na aprendizagem da criança? Em tudo. É, Ó, uma criança que não come bem, ela não se concentra, esse corpo não tem energia, ela não vai prestar atenção em nada. Então, assim, a gente sabe, e normalmente são crianças com problemas comportamentais associados, né? Então, vai ter um pezinho lá. Então, é uma criança que pode ter muito mais dificuldade nesse processo comportamental e isso atrapalha a aprendizagem como um todo, né? Tempo de concentração, foco, isso tudo diminui e acaba virando uma bola de neve. A Ó, criança, uma pergunta. Rápido. eu digo, Ah, pode falar, pode falar. eu digo o seguinte, que a criança não deve de forma nenhuma ir para a escola sem a primeira alimentação básica do dia. É necessário. Aprendizagem, ó, zero. Gente, ensina esses meninos a comer de manhã pão, aipim, Ah, cuscuz, pelo amor de Deus. Não dá Nescau esses meninos com biscoito, não, pelo amor de Deus. com relação a isso. Eu Enche a barriga desses meninos com ovo. É bom, dá sustância. o ovo cozido, imagine, É, ovo é, cozido, ovinho. Gente, menino. ovo com queijo, ovo com queijo. Comi hoje de manhã, aguentei a manhã toda. A digestão demora mais, você fica mais tempo saciado. O corpo responde bem. E são Sim. alimentos acessíveis que a gente tem aqui fácil. Pois concordo, né? Não, É. concordo, sem Nescau, tá falando aqui sem Nescau, Sem viu? Nescau, isso, doutora Rubia, sem Nescau, gente. Já baixa de açúcar na dieta dessas crianças, pelo amor de Deus. Ô, Rúbia, eu não sabia nem que era É, Rúbia que tá aí, é concordo. Rúbia, Rúbia. Rúbia tá aqui, super participativa aqui, ó, dando total respaldo pra gente. Inclusive, temos percebido muita alergia a chocolate, com certeza. Olha, Ó, primeira. chocolate é rico em cafeína, é altamente alergênico. Por isso, e os meninos estão sendo introduzidos a esses alimentos muito cedo. Por isso, esses níveis de alergia muito altos. O que é que eu faço? Primeira providência quando chega crianças com TDAH, crianças com autismo, de por favor, eu quero que vá a nutricionista, quero, porque a alimentação é tudo. Olha agora, alimentação e autista, eu lembrei aqui agora, eu tenho um paciente, um deles, que eu posso falar, que a mãe gosta, que fale realmente, seja referência, Isaac. Isaac come salada, se você vê o prato de salada de Isaac, é uma coisa maravilhosa. Sucos, detox e tudo mais. Isaac não tem nível de estresse, Isaac é tranquilo, a aprendizagem tem evoluído, Isaac tem desenvolvido a fala, então tudo melhorou na vida de Isaac, né? Porque assim, ó, a gente tem que lembrar que uma boa alimentação faz com que o corpo funcione bem. Um corpo que funciona bem, ele vai dar conta das tarefas. Não que necessariamente nem toda criança com autismo precisa ser cortado glúten, lactose. Tem criança que o organismo dela não vai ter problema gastrointestinal associado.
ela vai poder comer essas coisas. Mas quando a gente tem uma alimentação equilibrada, é um corpo que funciona muito melhor. Então, Agora, por que não? minha experiência enquanto psicopedagoga, eu vou dizer o seguinte: quando as minhas crianças, ou autistas, ou com TDAH, elas chegam ao consultório e no dia anterior se encheram de doces, eles são. Pós-Páscoa é horrível. Você sabe disso? Pós-Páscoa é Eu vou horrível, é. colocar as mãos assim, não, peraí, vamos primeiro isso aqui. Aí eu digo, por favor, quando vier, por gentileza, viu, nada de doces, refrigerantes, por favor. É. Atendimento dia de segunda-feira, que os meninos ficaram o final de semana todo comendo porcaria. Porcaria não. Ficaram comendo, tipo, muito doce, muita coisa, né? Que não pode chamar comida de porcaria, que é um absurdo. Comida é sagrada. Mas assim, né? A elevação de estimulação cerebral é grande, sabe? E chegam cheio de energia, Muito sabe? açúcar. Açúcar, o cérebro é glicose dependente, então o cérebro precisa de açúcar. Quanto mais açúcar nesse cérebro, mais agitado ele fica, porque ele gosta de açúcar. E Isso. açúcar deixa ele bem estimulado. Então a criança com a mente bem estimulada, ela toca o terror. Mandar um beijo aqui pra Bia, minha amiga dentista lá de Aracaju, que está acompanhando a live. Que é uma live sobre frenectomia, que é a língua presa do bebê, indicações e tal. Depois, Bia, eu vou fazer uma live com você. Agora é fono e odonto. Vamos marcar Opa, essa live aí pra falar. vou ficar, ó, ligadinha. E É, fala sobre a afasia que você ficou de falar. pronto, Nossa, não, Pronto, afasia. isso. Para quem não conhece, a afasia é uma alteração de linguagem decorrente de processos, vamos botar assim, processos lesivos, cerebrolesivos. Então, por exemplo, AVC, né, o famoso derrame, então é o que mais causa afasia. Mas outros tipos também de acometimentos podem causar afasias, como traumatismo crânioencefálico, por exemplo, no acidente o paciente tem uma fratura em alguma região do cérebro, perde massa cerebral e aí ele vai desenvolver esse quadro da afasia. Hum, A afasia, ela tem diversas alterações associadas. Antigamente não, é muito atual. Ainda se usa alguns tipos de classificação que eu é, normalmente não uso, porque alguns estudos de imagem já mostram que você pode ter afásicos com o mesmo local de afetação, mas com manifestações completamente diferentes. parentes. Então a gente não pode ter mais esse raciocínio de que, tipo, é uma afasia de expressão, é uma afasia da forma de falar. Ah, não, é uma afasia de expressão, é o que ele entende. Ah, não, é uma afasia mista. Ele tanto tem dificuldade para falar quanto para entender. O que foi que alguns estudos já mostraram? A maioria dos casos de afasia vão ter dificuldades de se expressar e de entender. Então, toda afasia, por natureza, é mista. Só que, Uhum. quando a gente avalia esse paciente pós-AVC, a gente tem que identificar qual é a prioridade, né, o que é que está mais afetado, na verdade, nesse quadro dele. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que você pergunta, Dona Maria, como é o nome da sua filha? Aí ela, Chuchu. E dos outros filhos? Tomate, cebola e coentro. Hum, Não, ó, o nome do seu filho. Chuchu, eu não já lhe disse? E aí, esse tipo de troca de categoria, perceba, ó, ela trocou o nome da filha, que é Lívia, por Chuchu. Mas os outros filhos, ela também trocou por itens como vegetais. Parece uma lista de feira. Veja que tem isso. um certo sentido nessa troca. E essas Entendi. trocas são muito comuns nesses pacientes. Então, por exemplo, Azilma, pega aí meu cachecol. Ah, Mas cachecol? Meu cachecol, aquele negócio que eu boto aqui no rosto para enxergar. Ah, não, o óculos. Eu disse isso, o óculos. Mas ela, em momento nenhum, ela falou óculos. Ela falou cachecol, cachecol, cachecol. Que é o que a gente chama de parafasia, que é falar um nome com a intenção de outro, mas uma coisa não tem a ver com a outra. vou com a Aí o que é que outra. o paciente, aí o que é que o paciente vai fazer? Que a gente chama de circunlóquio, vai ficar dando volta para poder identificar o que ele quer. Então é aquele negócio que bota no rosto, que eu uso para enxergar, que tem uma lente, que tem um vidrinho, aquele negócio que tem um vidrinho lá, e tem paciente que vai falando assim. Esquece, É, né? É, vai criando associações, mas a palavra óculos não consegue chegar na boca.
Live Divine de Azilma são 7h48. Olha, meu filho que toma refrigerante, meu filho quando toma refrigerante, que falou foi Carol Ribeiro. Ele Hum, sempre vomita, principalmente a Coca-Cola. Por que isso acontece? Quer saber, Carol? gás, Onde é Coca-Cola? gás. Gás. Gás, o estômago da criança é desse tamanho. Aí você pega, dá uma bebida gaseificada que faz ele ficar assim. Só que Hum, normalmente quando a criança está tomando refrigerante, ela está comendo, por exemplo. Onde é que a criança toma refrigerante? Almoço de final de semana, que é mais comida do que o normal. hum, Pizza, que, né, a massa incha junto com refrigerante. sim. Aniversário, que a criança come bolo, brigadeiro. Então vai estar associado com volumes de alimento maior. Aí você pega um estômago que é desse tamanho, enche de comida, é líquido e gás. Aí ele faz isso. Ele não dá conta, ele não segura. Aí ele tem que botar para fora. Só que é mais fácil sair por cima do que por baixo, né? Porque o processo de digestão é lento. Ele faz o quê? Comida volta toda. Então, se Comida. você sabe que seu filho, toda vez que toma refrigerante, ele vomita, o que é que você pode fazer? Comece a regular a quantidade que ele toma. Necessariamente você não precisa cortar o refrigerante da vida dele, porque refrigerante é um item natural na infância, né? Se tornou natural, não é muito, mas se tornou. Então, você dá uma quantidade menor, observe o tanto que ele comeu. Percebeu que ele comeu demais? Parou, não toma mais. Não toma mais, justamente. Ô, Vini, olha, isso, o Rubia está dizendo que tem mais motivos para botar para fora que para dentro, né? Pra dentro não cabe, gente, não cabe, é que nem a gente, porque a gente quer comer mais do que aguenta. Tem uma hora que vai Oi, Ana botar pra Selma, fora. Gene Paula, Geni, minha amiga psicóloga, trabalhou comigo em Banzai, Geni, saudades. Quero ir pra Salvador comer pizza. eu tenho algumas indagações também com que eu vou precisar depois fazer umas lives com os psicólogos também, porque tem muitas coisas que vai surgindo na clínica que a gente vai anotando, muitas dúvidas do pai. Vini, você não sabe quanto foi importante, quanto está sendo importante esse momento da gente aqui, tá? Esse é o que, assim, eu Nossa, eu recebi muito retorno positivo semana passada. Muito é, retorno positivo. você sabe que vai acontecer mais lives com você, tá? Vai, porque Sim, os pais sim. precisam da gente, a gente está aqui para ajudar, É, né? Ô, Rubi, daqui é. uns dias eu quero fazer uma live com você para a gente falar sobre desenvolvimento. Maravilhoso. Gente do céu. Gente, valorizem seus pediatras, gente. São profissionais Verdade. importantes, importantíssimos. É quem tem um primeiro contato com a criança. Quem tá vendo tudo que chega pra gente depois, eles veem antes. Dê Isso. ouvido o que eles falam pra vocês nas consultas, sabe? Acreditem, ouçam, sabe? São profissionais essenciais para o trabalho de desenvolvimento infantil. Quantos pacientes eu recebo, né, dos pediatras, né? Então, isso é importante, né, que vem já dos É. pediatras para nós, né? Eu amei, gostei muito, agradeço minha madrinha Angélica por ter me enviado o link. Ai, Carol, muito Ai, que bem, bom, Carol. Valeu, Angélica, Carol. que está com a gente também agora, a Denise também. É. Bom, gente, são 7h52, a gente não quer que o Instagram corte a gente quer finalizar A gente, bonitinho, certinho, a né? gente tem mais 5 minutos, eu acho, ou um pouco mais de 5 minutos. Nós temos. Ó, uma coisa que eu queria falar assim é que muita gente estranha. O que é que um fonoaudiólogo, né, fala tanto em educação, em aprendizagem, esse lugar? Como é que eu vim parar aqui? Eu, na verdade, ia ser professor, não ia ser fono. Só que eu Sim. não corri da pedagogia, né? Na hora de escolher, eu digo, não, vou fazer esse contato com a educação por um outro caminho. E aí acabei indo para a fonoaudiologia. Dentro da fono eu fui me perdendo, né? Fui me distanciando da educação, mas no final, quando eu cursei fonoaudiologia educacional, o amor reacendeu e eu digo, não tem para onde correr. Minha paixão é fonoeducacional e é nesse lugar que eu vou ficar. Então, assim, quando a gente faz essa interlocução, a gente que vem de outra área, que não da pedagogia com a pedagogia, a gente nunca pode chegar para a pedagogia, né, para a escola, sem entender Sim. qual é a natureza da escola, qual é a função da educação e qual é o papel da educação no mundo. A gente tem vivido um tempo de muita desvalorização do ensino, de muita desvalorização do professor da educação. Quando a gente fala na educação pública, principalmente, a gente associa tudo de pior. Gente, vamos lembrar que a educação pública brasileira tem menos de 100 anos de estrutura. É muito pouco tempo comparado a outras realidades no mundo. A gente tem uma educação pública no Brasil que realmente precisa de ser cuidada,
precisa ser investida. E esse investimento, ele tem que ser financeiro, mas tem que ser um investimento também social. A gente, enquanto cidadão, também tem que se envolver com essa escola. Essa escola está inserida dentro de uma comunidade. Ela não está em qualquer lugar. Nenhuma escola é igual à outra. Os alunos que compõem a escola não é igual à outra. A gente Ou eu precisa, estava claro, dizendo que o salário do professor tem que ser um salário de um de deputado. um deputado, ou até mais. Por quê, né? Eu acho que até mais. E a gente tem que valorizar esse professor que muitas vezes está ali sobrecarregado por uma demanda de 40 a 60 horas semanais, que muitas vezes ele não tem tempo de planejar e está sendo julgado pela baixa produtividade, pelo cansaço, é, por várias outras coisas. Então, assim, a gente tem que entender qual é a natureza da educação, quem é a escola, quem compõe essa escola, para poder saber o que criticar e para poder abrir a boca para falar. Ô, Porque, assim, eu Vini, acho que. sim, pode falar, que tem uma pergunta Porque aqui a bem gente. interessante. Certo, porque a gente está vivendo um momento de muito ataque à escola, à educação pública, ao professor, assim, sem acolher também eles. Não existe. Gente, professor não sai da faculdade pronto. O processo de aprendizagem está para os alunos, assim como para a gente que é profissional. A gente não sabe, não sou o melhor fonoaudiólogo do mundo. Tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda, só tenho 4 anos de É verdade, atuação, né? Anderson entendeu? também está aplaudindo isso também, Vanilde também aqui. E a gente precisa mudar, a gente também precisa mudar esse discurso, porque a gente associa a educação a tudo que tem de ruim. Primeiro, a educação não vai mudar o mundo. O mundo vai mudar quando a gente souber investir em tudo que é preciso. A gente precisa investir na saúde, na infraestrutura, na segurança pública, no lazer, na garantia de comida para as pessoas na mesa, de trabalho. Aí sim o mundo muda. Não joga para a educação a responsabilidade de transformar o mundo sozinha, porque ela não dá conta. Não dá conta. Precisa ter esse apoio de outros setores abraçando ela. É, Outra coisa, não chegue para a escola também e joga a demanda assim, tipo, meu filho tem problema, você que vai resolver. Não. Problema de família é primeiro lugar. A escola é um complemento ao que a família faz, não a responsável pela criação da criança. é. Responsável pela criação da criança somos todos nós, cidadão, família, Uhum. escola, Tô, gestores, todo mundo é responsável. Nós somos uma tribo, né? A gente perdeu essa característica de tribo, de viver em comunidade e tá acolhendo uns aos outros. Então, que nada, qual é o discurso que a gente faz? Que nada, ele não quis nada com a vida. Aí o que é que eles querem? Aí vem para a escola para ficar fazendo bagunça. Gente, pelo amor de Deus, vamos superar esse tipo de uma discurso. criança com problema de comportamento, há um problema sério É, de aprendizagem, há um problema social, né? É o que a eu, gente e, encontra. e a gente tem um problema cultural. A sociedade só sabe meter pau na escola. É um problema cultural. Gente, vamos conhecer a educação primeiro antes de abrir a boca para falar. Por isso que eu sou apaixonado pela educação brasileira. A educação brasileira avançou muito em pouco tempo. A legislação educacional brasileira é incrível. O que está no papel é incrível. É coisa de primeiro mundo. Pena que a gente não consegue acompanhar e colocar tudo em prática. Porque tem Sim, muita coisa atrapalhando isso. Inclusive é a sim. sociedade, né? Que deveria estar mais junto. Então, assim, não. Eu tava agoniado para falar sobre isso, assim, sabe? Defender a educação. A gente precisa tomar esse lugar, porque é algo que é nosso, que é importante. Importante. Obrigada, eu sou professora também, viu? Olha só, então assim, mas a pergunta foi direcionada a você, mas a gente vai, né, juntos aqui, vamos Uhum. responder. O que a escola e o professor, você, enquanto fono, pode fazer para ajudar o aluno com gagueira? Enquanto vocês, o que vocês pensam? Eu penso uma coisa, que o professor, ele é a pessoa-chave para detectar isso aí de forma imediata na sala de aula, né? Essa desordem Uhum. de fluência, né? E ele é que vai precisar realmente desse suporte, perceber, né? Não é que ela tem que ficar num grupo diferenciado. A criança, há dias que vai É, estar melhor, pronto, outro dia pronto. não. A gagueira, como eu expliquei na outra live, gagueira é um sintoma de linguagem comum em uma parte da infância e depois ela pode persistir como um quadro mais patológico, como uma doença mesmo. E o que é que normalmente faz, né? Ou o professor, qual é a conduta normalmente? Ele gagueja, então a gente vai fazer com que ele não pode expor ele não pode ler, porque ele vai gaguejar, ele não pode, vamos defender para os outros não atacarem, não sei o que lá. Não deve excluir. Gente,
Gente, pelo amor de Deus, né? Nem é pra ver o menino como incapaz, nem como coitadinho. Não é nem É, pra assumir um lugar, ele não vai dar conta, ele não sabe fazer, nem, ô, tadinho, acho não. que É pra assumir adequá-la esse um lugar. pouco, né? Fazendo É, eu perguntas acho que que. você pode responder em poucas palavras, É. né? Ó, E, né? primeira coisa que você, enquanto professor, tem que fazer é naturalizar para sua turma que todo tipo de Isso. fala tá certa. Você fale para os alunos, ó, quem fala igual aqui? Ninguém fala igual. Todo mundo fala diferente. Então, qual é a graça da fala? Que cada um fala do seu jeito. Primeira coisa. Nem todo mundo sabe ler da mesma forma. Uns vão ler com mais facilidade e outros com menos. Quando seu colega tiver que tem dificuldade para ler e estiver lendo, você vai rir? Não, você vai ajudar ele. Então, por exemplo, tem um tipo de leitura que a gente chama de leitura em uníssono, que é Hum, o adulto lê com a criança ou a criança lê com a outra. Que é algo que a gente pode fazer, por exemplo, começar a fazer mais em sala, não uma criança sozinha ler. Tipo, vamos ler a turma inteira junto? Vamos tentar, vamos por grupo, por duplas, um ajudando a outra. Porque eu acho que a grande sacada do professor junto com o fonoaudiólogo na educação é ressignificar esse lugar da isso. perfeição da fala e de dar prioridade aos alunos que sabem fazer. Porque É, quando tem apresentação, escolhe aqueles três que sabem ler bem, o resto fica lá, né, não faz nada. Vocês são as árvores do cenário. hum, Como é que eles vão ter protagonismo se você não dá oportunidade de protagonismo? E porque o protagonismo tem que ser perfeito. Gente, ó, 2020, vamos abrir a cabeça. O mundo é diverso. A claro, graça é a diversidade. tem que procurar o fono, por favor. Gagueira tem que procurar o fono, né? Tem que Aí, procurar o fono, a escola tem que compreender, o professor tem que dar apoio, porque tem o que se fazer. tem algumas técnicas assim que a gente deixar que a classe toda lê em dupla, de vez em quando, pois dessa forma a criança com gagueira não vai se sentir especial. Outra coisa é em atividade de leitura, ao invés de não chamar a criança para ler, ela pedir que ela faça em coro com um colega. Eu tenho um Hum, paciente que me travou pelo simples fato de que ele é tímido e a professora, vá ler agora, vamos ler, em voz alta. é. Gente, Não vai, ué. não tem Sabe uma coisa que ajuda a criança muitas vezes com gagueira? hum, É você pedir à criança, pronto, antes de ler em voz alta, você pede à turma inteira, leiam em voz baixa. Conheçam as palavras que tá no texto. Pronto, é a primeira coisa, porque é assim, outra coisa. a gente tem a mania de achar que, tipo, a alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, as crianças já são leitores perfeitos. A gente tem uma sociedade que mostra que é o contrário, né? O brasileiro tem muita dificuldade de leitura. Os níveis educacionais, as pesquisas mostram isso. Então, qual é a primeira coisa? Identifique o que está ali no papel. Tem palavra que é difícil para a criança, que a criança não sabe pronunciar. Eu mesmo sou assim, para poder ler qualquer coisa em voz alta, primeiro eu leio antes. Quando eu vou fazer alguma leitura na igreja, eu leio primeiro para ver as palavras, porque Pois o é, certo. texto bíblico é uma armadilha pronta para errar. Que é tanto nome diferente que a gente não fala no dia a dia. Se você não prevê, peraí que isso aqui tem acento, deixa eu ver que palavra é essa. Tenho que lembrar que na hora que eu for ler é de tal jeito que fala. Aí depois, quando você vai ler, você tem mais segurança para o que você leu. Outra coisa que também eu uso muito com as crianças e que eu vejo que ajuda elas nesse processo de leitura, eu dou um modelo. Então eu leio o texto inteiro, por exemplo, estou lendo uma historinha com a criança. Uhum. Chapeuzinho Vermelho, ó, vou ler primeiro, hein? Chapeuzinho Vermelho fez não sei o que lá, não sei o que lá com o lobo. Você viu como eu falei? Aí a criança faz o eu digo, agora é sua vez. Eu É. empresto o meu modelo a ela. Eu Às empresto vezes o meu modelo à criança. Isso situa a criança e dá mais conforto. eu faço umas técnicas assim, eu leio quando ela está naquele vício do de, o, entendeu? Dentro de um texto, que aí Uhum, já está a apropriação da leitura. Eu digo, eu vou ler de dois jeitos. Vamos lá? Aí eu leio de, tal. Mas antes eu passei para ela toda uma instrução. Aí ela faz, como é que ficou mais bonito? Ela faz desse jeito. Então pronto, para a leitura ficar bonita, vamos modificar aqui que vai ficar bonito. Eles começam a compreender isso, mas faz uma. eu gosto de ler, eu leio do jeito que eu leio normal. Porque assim, Pronto, para mim, modelo tem que ser modelo de verdade. alguém já lê para Então, você, João Maria? hã? Eu tenho esse livro. Adoro esses clássicos da literatura infantil. Não fazem mínimo de sentido, mas eu adoro. João Maria. Gente, eu descobri esses dias que a primeira trilha deles era de pão. Eu não lembrava desse pedaço.
Que a primeira trilha era de pão, passarinho com. Não, era de pedra. Aí a segunda, que era de pão, passarinho comia, eles iam parar na casa da bruxa. Que eu achava que eles já se perdiam na primeira. Mas não, eles se perdem na segunda. Quando eu encontrei o senhor, eu tenho que levar esse aqui, ó. Eu tenho, tá tudo ali no guarda-roupa. Tem um monte. Aqui. São os mais lidos ainda e as histórias contadas mais pelas avós e os pais ainda é a história mais contada pelos avós, viu? Mas tem que ser, gente. São clássicos da literatura mundial. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Três Porquinhos. Tem que contar isso mesmo. Tem que contar. Vini, tem uma coisa que uma falou aqui. Azilma, por favor, não foi respondido na outra live. Eu quero que me responda. Por que as pessoas que gaguejam, quando estão cantando, elas não gaguejam? Por favor, responda. Eu respondi sim, hein? Não me acuso, eu respondi. Porque a pessoa sabe a letra da música. Pega esse gago e dá uma música que ele não sabe e manda ele cantar. Você vai ver que ele vai gaguejar. Ele vai gaguejar. Faz essa experiência. Faça essa experiência. Pega um gago e dê uma música que ele não conhece. Manda ele cantar. Vocês vão ver a tragédia que é. Vai gaguejar. Aí você grava e me marca. Pronto, não tem nada a ver com. Cantando, isso é mito. Isso é mito. É mito. Aí daí você vai querer o quê? Que a criança, o gago fale cantando? Oi, tudo bem? Como vai você? Oi, doutor, é que eu tô com a dor de barriga. Ele vai falar cantando? Não vai. Não, a resposta hoje ficou melhor. A resposta quando não aguenta, todo fono. Nem um fono aguenta mais essa pergunta da gagueira. O gago cantor. Entra lá no YouTube. No canal da Zilma, no YouTube. As lives estão indo pra lá, gente. Dá pra assistir depois, hein? Tirar as dúvidas, mostrar aos outros, divulgar. Divulgar. Entra lá, certo? Se inscreva no canal. Tem dicas pedagógicas. Tem até as lives do Baú do Love Mix também, que estão rolando aí. Vou me entregar. Eu era bem mais novo, mas eu adorava o Love Mix. Que, gente do céu, eu lembro do Love Mix. É bom, viu? Bom. E as cartas metros? Eu tenho cada coisa. Eu tenho uma carta. Eu amava as traduções das músicas. Eu lembro que tinha, né? Tipo, as músicas em inglês, aí traduzia português também. Umas mensagens de amor, aí um mandava uma música pro outro. Gente, aquilo que era tempo, gente. Charme era naquele tempo, conquista era ali. Hoje em dia você baixa o negócio no celular e sai. Não tem nem graça. Não tem nem música da pessoa hoje. Antigamente tinha. Sim. Sensibilidade total. O Emília também disse que amava. Renato, pessoal, olha só. Muito bom. Eu pirralho. Depois eu tenho mais um que é o 10º. Eu vou finalizar as 10 lives do Baú do Love Mix. Aproveitei esse momento de pessoal em casa, né? Para trazer um pouco de alegria, de lembranças. E também quero convidá-los aí, vou aproveitar esse momento de audiência da nossa live aí. Vou estar com o professor Dr. Roberto Anderson, né, que ele é presidente do Instituto Universo de Pesquisa e Educação, também é psicanalista. Ele é que é dedicado à pesquisa neuropsicognitiva, voltado para o desenvolvimento de metodologias educacionais transformadoras. Então, vou estar com ele. Ele reservou um pouquinho da agenda para terça-feira, às 6 da tarde. A gente vai estar falando sobre qual sentimento, olha que legal, viu? Qual sentimento de professores em meio à pandemia do coronavírus e os desafios do mundo digital. Vamos falar sobre esse assunto. Né? É um tema bem relevante, né? Que o que era a educação em EAD, à distância, era visto como um patinho feio. Né? Fiquei lembrando agora, por quê? Era visto como um patinho feio, né? Que virou um cisne agora, meu amigo. Virou um cisne, né? E é um cisne. Um cisne não, virou um ganso. Porque ganso é brabo. Ganso bota o povo pra correr. Mete medo. Então, foi um ganso. É justamente esse medo. Enquanto a gente tem uns alunos que são
já natos na tecnologia, a gente não, né? Então, o que é que acontece? O momento é de ressignificação, né? Ressignificação das nossas metodologias. A gente vai falar sobre isso na terça-feira, tá? Eu assisti uma palestra dele, acho que em 2018, em Ele é Pombal. maravilhoso. Maravilhoso, Eu assisti uma maravilhoso. palestra dele. É. Uma pessoa de muita pesquisa, de muito conhecimento, que fala muito de educação inclusiva, que traz novidades, que estuda, né, que pesquisa, né? Ele é bem atualizado nos estudos mesmo, é. E ele tem uma sacada boa dessa linha mais cognitivista, desses estudos em neurociências, ele é bem atualizado nessa perspectiva. Muito, muito, muito. Ó, vou agradecer a você de todo o meu carinho. Ah, obrigado de novo. Que ilumine sempre você, certo? Amém a nós. Amém a nós, sim. Você é uma pessoa maravilhosa, de um coração grandioso, tá? Tento Grandioso. ser. Hein? Tento ser, tô tentando ser. Viu? E que nesse momento a gente possa acreditar que Deus existe, tá? E a gente vai vencer, vai passar por tudo isso aí, para um dia a gente contar para os nossos, você para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus afilhados, né? Dizer assim, olha, a gente passou por um momento assim, que foi difícil, mas passamos, tiramos lições importantes para a vida, Isso, né? isso. Tá? É um momento muito pesado, muito complicado. A gente tá, né? São mais de 5.000 pessoas que morrem e que, assim, são 5.000 histórias que deixam de existir. 5.000 histórias que impactam em tantas outras histórias. Histórias que Uhum. poderiam se cruzar com as nossas e que ainda podem ser as nossas. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, estar em oração realmente, quem acredita no que acredita, né? Que, acho que qualquer crença é válida, né? Então, a gente sempre que tá pelo bem do outro, é rezar, é pedir a Deus para olhar por essas famílias, por essas pessoas que morreram, né? Pelo que tá por vir, a gente infelizmente tem que se preparar para um momento de saúde mental piorada da população como um todo. Então não vai Verdade. ser incomum que daqui a um período a gente ouça falar muito em depressão, ainda mais casos de depressão mais próximos a gente, casos de suicídio. Infelizmente a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque o momento é Saúde muito triste, é muito pesado. É muito pesado. A gente não pode viver, claro, a expectativa do pior no futuro, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter fé, pé no chão para passar, né? Esses dias eu estava vendo a ressignificação do termo resiliência, porque resiliência é a propriedade que mental. os elásticos têm de ir e voltar. Só que a gente não pode ser resiliente numa situação como uma pandemia dessa, porque a gente não pode voltar depois disso do jeito que tá. Tipo, ai, passou, tô bem de novo. Não, gente. A gente tem que ver o que é que a gente tem que mudar. A gente tem muita coisa para mudar no mundo. A gente tem que ter muita coisa. A gente não precisa acumular tanta coisa. A gente tem que saber ser mais generoso, dividir. A gente tem como ajudar com a cesta básica, com um quilo de alimento, com uma palavra, com um abraço, com atenção. Então, eu acho que é isso que, quando passar todo esse processo, a gente tem que estar. Tudo que a gente está fazendo agora, porque essa situação de crise está deixando mais aflorado, tem que ser o nosso dia a dia depois disso. Sabe? Que seja um momento de aprendizado e de evolução e uma evolução constante, né? A gente É vai, isso. vai servir para todos nós evoluirmos, né? Um cheiro, Liviane, minha amiga psicóloga infantil maravilhosa, parceira. Beijo, beijo, saudades. Bom, deixa eu ver aqui. Muita gente já ainda continua com a gente aqui, agradecendo a todos pelo carinho. Meus amores, então, Vini, qualquer hora você volta. Quando Volto, tiver volto. as indagações dos pais aí, umas coisas, eu digo, epa, Volto, volto. Vamos organizar uma live daqui a um tempinho, viu, gente, também. Peraí, vamos descansar um pouquinho, eu tenho sim, que dar uma sim. pesquisada melhor. Eu queria fazer uma live, sabe, sobre o quê? Sobre método de ensino. Para a gente Método, discutir construtivismo, abordagem como é método silábico, fônico,
alfabético, para a gente dar uma conversada sobre isso. Podemos. Ficou aquela Mas questão da consciência fonológica, lembra? lembra, isso, sabe por quê? Eu tava pensando, eu tava meio pensativo sobre essas questões ontem, porque Sim. assim, é algo que eu observo que muitas vezes é colocado para a equipe da escola. Ah, mas tipo, não tem como ensinar para essa criança nem tal método, o professor tem que usar o outro. Gente do céu, a escola tem uma filosofia e tem que ser respeitada. Porque eu Uhum. acho que qualquer método serve para qualquer criança. Minha percepção é essa. Desde que o que se faça para essa criança seja condizente com o nível dela, Pronto. independente do método. Não E, se e aí eu acho constrói que casa sem o é, alicerce. é isso. E eu Falar acho que dá pano para uma live boa, hein? assim. Outra coisa, a educação infantil, a alfabetização, ela é esse alicerce. Deveria ser escolhidos os melhores professores alfabetizadores para a educação infantil. Não pode ser qualquer um. Isso. Quanto mais retaguarda você dá lá no começo, mais responde na frente. Isso. Os nossos problemas hoje de crianças com dificuldades de aprendizagem seríssima, elas vieram de uma alfabetização deficitária. Tá? É o que meu ponto de vista, o que eu vejo sempre, né? Ela vem com o diagnóstico de uma dislexia, vem com um diagnóstico, né? Porque também o psicopedagogo não dá, né? Ele não dá diagnóstico, não é assim, tá? Então, mas já vem logo, já vem. Aí eu digo, não, isso é uma alfabetização deficitária, tá? De repente, quando você instrui algumas coisas lá, a criança aprende, aprende. Agora também tem uma coisa. Você sabe como aprender dói? Aprender dói, aprender é difícil. Mas quando você aprende, Cansa? o aluno diz, é fácil, já consegui, aprendi, entendeu? É fácil. É, cansa aprender, gente, meu Deus. Aprender Eu dói. sofria na escola, tenho Aprender saudade nenhuma da alguma coisa escola. na vida que não seja realmente com a dor, dói. Então, aprender é difícil, Não, tem que se não, explicar. eu sou um defensor da educação, mas eu não sinto saudade nenhuma da escola. Não vou mentir, gente, não vou ser hipócrita, não sinto saudade nenhuma. Eu odiava acordar cedo, odiava farda. Não gostava sabe, de muita coisa que eu via na escola. Não sinto saudade nenhuma da escola. Hum, Nenhuma, né? Foi um período muito bom, aprendi muito, eu conheci muita gente. Entendo hum. a importância da escola, mas se fosse dissesse assim, vamos voltar no tempo, não, vamos voltar não. Não, Tá bom agora. para eles, né? Eu digo para eles, olha, como aprender realmente a gente, assim, aprender, você tem que sentar, tem que se dedicar, mas você precisa disso, a gente vai fazer isso junto. E aí as coisas vão funcionar. E quando eles aprendem, você fala, eu já aprendi, aí começam a ler tudo, né? Nossa, não tem nada mais lindo do que uma criança que aprendeu a ler nas primeiras semanas. Ela quer ler tudo. Começo Tudo a. que ela pode ler, ela vai ler. É muito lindo, é muito engraçado também. Sabe o que eu lembro quando eu aprendi a ler? Quando eu comecei a aprender, despertei para a leitura, eu fico analiso isso com os pacientes. Eu saía lendo tudo. Minha mãe saía comigo, né? Rua, mercado e tal. Estava eu lendo ali açúcar, café, loja, mercado. É uma descoberta Nossa, maravilhosa. e cria. Aí fica, ai mãe, aqui é café, ó, tá escrito café. Aqui tá escrito tal coisa. E que não sei o que lá. Ainda ficar mostrando pro adulto, né? Viu? Ô, Pini, então tá, vamos aqui, né? Dar boa Vamos noite para encerrar? vocês. Agradecer o carinho. Gente, obrigado. Aqui mais Gente, gente, obrigado. A gente conseguiu responder as perguntas na outra um. live que a gente começou um pouco antes. Então tem gente que Respondendo. chegou agora, assistam a outra live que tá salva já no perfil da Zilma, no Instagram. E a gente vai jogar também pro YouTube e vai divulgar o link certinho. Dá para acompanhar tudo, a gente conseguiu falar de muita coisa também, foi bem legal. Agradecer as perguntas, agradecer quem acompanhou, todos os retornos, eu vi que a galera gostou. Como, né, a gente já puxou gancho para uma próxima live, que não vai ser semana que vem, gente, que eu tenho que Não, estudar não, método de novo pra eu é, ativar meus neurônios, que estão meio coisados vamos, nessa pandemia, isso, pra gente poder discutir com mais embasamento. a gente vai estar marcando tudo direitinho, né?
com o assunto. O bom é que os pais realmente eles participaram de formativa, mandaram as suas queixas, né? E isso É. foi maravilhoso, né? Maravilhoso essa a live justamente porque aconteceu respondendo o que havia realmente de dúvidas, né? E Aí que a gente a gente conseguiu. Tenho certeza que eu estou deu recebendo. conta, deu conta. Estava lendo aqui, enquanto conversando com você, e ao mesmo tempo eu estava lendo aqui comentários que estavam mandando aqui para mim. Nossa, a live foi maravilhosa. Que bom esse feedback, né? É, graças, é. A gente percebeu e viu que a gente pode mudar, né? Algumas Uhum. reflexões acerca de ações pedagógicas, né? Nesse momento. Olha, que maravilha, né? E a gente, e você, o que é bom é que você falou de forma descomplicada, né? De forma simples, né? Que todo mundo entenda, que as pessoas precisam realmente entender, né? Então, ó, Eu gosto de usar termo técnico com quem fala termo técnico. Aí é bom você conversar, sabe? Mas assim, a gente também, conhecimento precisa ser transmissível. As pessoas precisam entender o conhecimento. Não dá para ficar usando termo bonitinho o tempo todo. Entendeu? A gente tá conversando para profissional aqui e para família e para pessoas que não são do meio. Então todo mundo tem que entender o recado. A mensagem que eu quero passar é essa. Vamos uhum, botar do jeito mais acessível e tá bom. O que importa é que as pessoas entendam. Tem gente que vai dizer, ah, eu deveria falar um pouquinho mais, bonitinho, né? Aquela coisa toda também que espera que o profissional fale perfeito, tá, gente? então eu vou lembrar Relaxa, hein? Relaxa. né, Vini, aproveitar e lembrar mais uma vez que eu tenho uma live bem importante com a Isso, terça-feira, às 6 horas, né? Roberto Anderson, né? Os Terça, professores às 6 horas. vivendo assim esse momento, né? E esse caminhar, né, dessas transposições aí da tecnofobia, que muitos professores estão adoecendo por causa disso, viu? Ficando doentes, ficando ansiosos, né? O nome é Ah, tem um. lembrar, A fonoaudiologia, pra gente, também meio que a coisa se transformou em teleatendimento, que a gente chama na fono. Eu disse a meus pacientes, me perdoem, eu não vou fazer teleatendimento porque, pra mim, linguagem só serve viva. Eu e a criança. Eu olhar o corpo dela, eu olhar o olho dela. Todo mundo vai ter que ter paciência, vai ter que esperar, a gente vai aguentar. Os pais estão sendo orientados, né, por WhatsApp, por áudio, dou algumas sugestões e tal, mas eu não dou conta de fazer atendimento para muitos casos, alguns poucos eu consigo. Desse jeito, assim, gente, não, eu gosto de gente, gosto de ver os meninos dar risada, eu gosto de ver os meninos me olhar com cara de susto, eu gosto sabe, daquelas coisas que só criança tem, e que só no corpo a corpo com a criança você percebe, é essa a mágica da linguagem. E aí, meus meninos tá todo de folga. Então tá, vamos, imagina, tudo vai passar. Professores não precisam ficar com medo da tecnologia, trabalhem, tentem ver da melhor forma possível. A Vocês gente, vão errar muito, vão fazer muita besteira, mas internet é isso, de uma hora aprende, normal, hein? né? Não vamos É, ficar, normal. vamos recriar, ressignificar as nossas pedagogias, né? Viver aquele momento de resiliência, né? Vamos ser resilientes, né? Resilientes, tudo vai passar. Nós temos um poder. E assim, ó, enxerga um aumento como uma oportunidade. A partir do momento que você vai ter contato com a tecnologia, incorpore isso à sua vida, à sua prática. Você vai ver o quanto. Ah, nossa, gente do céu, a tecnologia facilita tantas coisas. Dê Nós uma não, chance à tecnologia, ela não é tão ruim, é, desde que se saiba usar. agora tem uma coisa que ninguém sabe ainda, mas eu falei para você que quando eu encontrar, eu vou te dar um abraço bem apertado, viu? Tá? Aguardo ansioso. Vamos marcar um café. Tem um café maravilhoso. É, Gelateria. Ó, na gelateria, que delícia. Do meu amigo João Paulo e minha amiga Angra. Tem um café expresso maravilhoso. A gente vai pra lá tomar café e bom, conversar e dar o abraço e bater super papo. com fé em Deus, viu? É. Meu amigo, Beijos, beijão. tudo de bom. A Pra gente vai. você também, gente. Boa noite. Obrigado a todo mundo que participou mais uma vez. A Qualquer gente coisa, manda mensagem no direct que eu respondo. Sou super acessível. A gente não vai ficar, você, se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, manda pro Vini, É. manda pra assim, eu gostaria de uma live e tal, vai dando sugestões de temas aí, que a gente
traz outros profissionais. Eu quero trazer outros profissionais, psicólogos também, neuropediatras, pediatras, né? Nutricionistas, para a gente poder continuar falando com especialistas, tá bom? Beijo no coração, que Deus te abençoe grandemente. Beijo, beijo, gente. Tchau, Azilma. Em breve o nosso café, tá Marcado, bom? hein? Marcado. Abraços e Marcado. café. Eu gosto de Tchau. café, de gelateria, de tratar para mamar. Gente. Beijo no coração, tá? Beijo. Eu gosto de gente que gosta de gente. Você gosta de gente. Amo, 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 amo de paixão. Tá bom? Gente, agora a gente pode. Agora é o nosso momento assim de. Né, de Rasgação de seda agora, né? Rasgar seda agora. Só elogio. pelo outro, viu? Agora esse momento é nosso, viu? Beijo no Um coração. beijo, gente. Tchau, Azilma. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.